Eu vou conversar agora com uma jornalista que mora no Rio de Janeiro, a Emanuela Palma, e ela vai conversar com o Skype para a gente, já está aqui, ó, preparadinha para a gente bater esse papo. Tudo bom, Emanuela? Bem-vinda! Bom dia, tudo bem? Muito grata pelo convite para estar aqui com vocês, dando boas notícias, né? Maravilhosas. A Emanuela preparou um documentário. Aliás, a Emanuela vai concorrer em um prêmio com a participação de muitos trabalhos de vários países, né? É isso mesmo. Você falou agora, né, das mulheres, né, desse olhar respeitoso que tem que ter. E essa obra, que é o filme Mestre Cisso, Quando o Mundo é Silêncio, a Vibração é Mestre, é um filme feito majoritariamente por mulheres, eu na direção. A pesquisadora e antropóloga Gesline Giovana Braga também é mulher no roteiro. E aí toda a equipe de filmagem que foi para Cascavel fazer a filmagem é formado por mulheres, 100% mulheres, né? Então, assim, você abriu o programa aí com essa informação e aí a gente traz essa notícia, né, do filme sobre o Mestre Cisso, que é da cidade de Cascavel. A gente compartilha com a cidade de Cascavel que o filme está concorrendo ao Prêmio Pierre Verger, Prêmio PRVG 2022, que é um evento importante da antropologia brasileira, e ele participou de um processo de seleção para estar participando da programação, com mais de 100 obras de toda a América Latina, e ficamos entre os 34 selecionados. Que legal! Vamos fazer o seguinte, deixa eu até já começar a explicar o porquê desse título, né, Emanuele? Quando o mundo é silêncio, como é que é? A vibração é mestre. Quando o mundo é silêncio, a vibração é mestre. Isso, você vai entender a história, então, porque o mestre em questão é o Mestre Cisso. E você vai entender o porquê do silêncio aqui. Vamos assistir o trailer, mostrar para o pessoal de casa, Emanuele, o trailer do filme? Vamos lá? E ele dizia que não era um preconceito. Mas é assim. De frente ao espelho, foi quando renasci pra virar mestre, sem nem poder ouvir. Daí a gente acordou já com ele gritando de dor. Porque se o meu irmão não fosse de cor, eu acho que ele tinha ficado na escola. Eu ouvo perfeitamente só por causa da vibração aqui, ó. Que chega que nem minha mãe, sentei aqui no meu ouvido. Meu Deus, ele não desistiu ainda. Ele quer prosseguir, ele quer... Aonde será que ele quer chegar? Mestre Cisso, sim, sim. Sentiu só, pessoal aí de casa, que trabalho humano retratando essa história real de um personagem aqui de Cascavel, um homem preto da periferia que passou por uma dificuldade muito grande, às vezes até por ter sido marginalizado pelo próprio governo naquele momento, diante de uma situação epidêmica de meningite. Eu lembro dessa fase e aí sim ele acabou perdendo a audição, né, Emanuela? Como que você conheceu? Aliás, deixa eu mandar um abraço aqui, primeiro para o Mestre Cisso, que está acompanhando a gente pelo vídeo aqui, e também para o Mestrinho, que apareceu também no documentário, um grande personagem, levando a capoeira, a vibração do berimbau para toda a cidade. Emanuela, conta pra gente como que você conheceu essa história aqui de Cascavel.
Eu vou dizer que, assim, basicamente, quem me apresentou a história do Mestre Cício foi o Mestrinho, né? Que eu passei 10 dias em 2015 na cidade de Cascavel e em Toledo, fui fazer um trabalho para o IFAM, acompanhar um evento de capoeira nessas duas cidades. E eu observei o Mestre Cício, depois de um tempo, né, ali nessa convivência, eu observei uma pessoa surda na roda, mas a performance dele na roda foi quem me chamou a atenção. E aí eu perguntei do Mestrinho, e aí o Mestrinho me contou a história dele, me contou detalhes importantes, né, que tornam a história dele marcante. Então, antes de eu sair da cidade e retornar para o Rio de Janeiro, eu gravei com minha câmera, né, que eu sou jornalista, fotógrafa. Nessa ocasião eu não estava fazendo trabalho jornalístico, eu estava fazendo trabalho de produção, mas eu estava com meu equipamento e gravei uma entrevista com o Mestre Cício, para ter, assim, não sabia ainda o que eu ia fazer, e aí eu mostrei para uma amiga minha que estava terminando um curso de direção de fotografia e ela ficou encantada com a história. Então, um ano depois, a gente retornou à cidade de Cascavel de forma independente, né, com recursos próprios. A Bia, que fez a direção de fotografia, e mais duas amigas, alugamos um carro aqui no Rio de Janeiro e fomos para Cascavel. Chegamos aí em Cascavel e passamos uma semana acompanhando o dia a dia de Mestre Cício, e a gente é bem agradecida, somos bem gratos ao Mestrinho pela contribuição dele na produção do filme, mas pela contribuição dele na vida do Mestre Cício, né? Que ele é um coadjuvante nesse filme, né? Ele tem uma importância assim muito grande. O Mestre Cício é uma pessoa que tem uma gratidão enorme, a família do Mestre Cício. Então foi assim que eu conheci a história do Mestre Cício, e coincidentemente nesse mesmo evento eu conheci a Gesline Giovana Braga, que é a pesquisadora, na época fazia uma consultoria para a Unesco, e ela estava participando desse evento também. Então nós trocamos informações e mais adiante, um tempo depois, eu conversei com ela, falei que eu estava fazendo esse trabalho sobre o filme e convidei ela para fazer o roteiro do filme. E o trabalho, a pesquisa da Gesline que nos coloca para concorrer esse prêmio Pierre Verger. Ela, assim, a participação dela no filme que é uma ponte para a gente estar participando desse prêmio Pierre Verger, que é um prêmio importante da antropologia brasileira, né, e nos coloca e faz essa obra, né, a história do Mestre Cício, o filme, romper as fronteiras da cidade de Cascavel, porque hoje o filme está disponível para quem quiser assistir. Eu não sei se você já está aparecendo na tela aí. Quem quiser ter acesso para assistir o filme, é só entrar lá na rede social do Mestre Cício, no Instagram, tem um link que vai dar acesso para o filme. Então, assim, de qualquer parte do mundo hoje, quem quiser assistir o filme está disponível até o dia 3 de setembro. Emanuela, você até falou da Gesline, ela é antropóloga, né? E eu queria até destacar a importância disso na construção de um trabalho tão humanizado quanto esse, e até do prêmio, porque o prêmio ele também destaca a questão de grupos étnicos. A gente está falando hoje, num dia muito especial, do Dia Internacional da Igualdade da Mulher, mas a igualdade é uma busca, é uma luta incessante de tantos séculos desses grupos também marginalizados aqui no Brasil, que é um país preto, mas onde os pretos ainda não têm os direitos garantidos, né? Exatamente. Se nós analisarmos que o Brasil tem mais de 54% da população negra, e aí a gente não tem isso na realidade de oportunidades. Se nós olharmos no judiciário, a gente olhar tanto para a população negra como para mulheres. Não é Então, assim, esse dia ele é bem simbólico, né, de nós estarmos falando a respeito disso, porque como a gente precisa de trabalhos como esse do Mestre Cício, esse filme sobre o Mestre Cício, que a gente traz para reflexão, a gente convida as pessoas para reflexão, porque eu reforço aqui o convite para você que ainda não assistiu o filme, acesse o link, assista, porque é um convite para a gente refletir como o nosso país ainda é marcante, ainda precisa trazer trabalhos como esse que tragam uma reflexão, provoque a gente olhar de como essa questão da igualdade ainda precisa ser trabalhada, ainda é muito forte. Precisamos fazer muitos trabalhos para que chegue na consciência das pessoas de que é preciso a gente dar atenção para isso.
Emanuela, deixa eu até ler aqui um comentário que a gente já recebeu aqui pelas redes sociais, um elogio ao teu trabalho e também do mestrinho, né, do mestre Cirso também. Olha só, lindo documentário sobre o mestre Cirso, pelo jeito ela já assistiu, tá? Parabéns a Emanuela por registrar esse lindo trabalho do mestrinho em Cascavel. Gratidão pela homenagem. É isso que a gente sente, sabe, Emanuela? A gratidão, primeiro, pela população de Cascavel, e outra enquanto ser humano, de poder ver representada de uma forma tão bonita em um documentário tão bem pesquisado, produzido, dirigido, editado, né? Uma história que certamente se repete em outras periferias do Brasil, mas essa aqui sim, ela pode servir de referência, né, Emanuela? Com certeza, porque a gente tem no filme Mestre Cirso, quando o mundo é silêncio, a vibração é mestre, 3 pontos importantes que atravessam o filme, que é um homem surdo, e aí a gente tem a questão da inclusão sendo trabalhada pelo trabalho do mestrinho com a capoeira. A capoeira, uma ferramenta de transformação que vem da resistência no processo histórico dos negros, né? Então a gente tem um homem negro, historicamente tem os direitos negados no Brasil. O Brasil ainda vive as sombras do racismo estrutural. Se a gente olhar para a história do mestre Cirso, até 2 meses atrás, o mestre Cirso, com formação, com a qualificação, um diploma de pós-graduação em treinamento e desporto, o trabalho dele ainda era serviço geral, de jeito nenhum desmerecendo as pessoas que ganham o seu pão hoje com isso, mas o mestre Cirso estudou para estar numa posição melhor. Então, há pouco tempo, no dia 20 de julho, foi que oficialmente ele conseguiu estar no quadro de professor na empresa onde ele trabalha. Então, isso é muito lindo, assim, a gente vê sementes que a gente vai plantando, dando frutos. E aí, um terceiro ponto que é importante a gente deixar registrado, que são populações de periferias, que vivem nas periferias, porque na década de 70, a meningite, ela começou atingindo a periferia do Brasil, em São Paulo, e o governo não deu atenção para isso. Foi só quando chegou neles, foi que eles resolveram buscar a vacina. Então, imagina se não houvesse essa marginalização, né? Então, é importante que esse tipo de trabalho esteja sempre sendo registrado, né? Emanuela, beijo para você, minha querida. Que honra poder trazer você aqui ao programa. A Emanuela mora no Rio de Janeiro, por isso que ela está por Skype aqui com a gente. Mas eu me sinto muito honrado em poder mostrar um pouquinho desse trabalho, convidar as pessoas a assistirem o documentário todo e ficar na torcida por esse trabalho, nesse prêmio, para levar o título, tá bom? Quando que sai o resultado, Emanuela? Rapidinho. Dia 3 de setembro. 3 de setembro. Então tá, é daqui a pouquinho. A gente vai comemorar junto, tá bom? Isso. Então, beleza. Bom dia para você, Emanuela. Estar na programação já é um prêmio. Maravilha. Bom fim de semana para você. Um abraço para toda a equipe que produziu esse material. E daqui eu mando um abraço também para o mestrinho e para o mestre Cirso aqui de Cascavel. Beijão.